Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Na última parte. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Algumas páginas à frente, no capítulo 4. Capítulo 4 de Efésios, versículos 9, de 9 a 13. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu de todos os céus, que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Chama atenção em particular a essa referência importante que acontece no versículo 8, que é um versículo anterior àquele que eu comecei a ler aqui. Por isso diz: quando subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. É uma citação do Salmo 68. Eu acho que seria importante nós lermos o Salmo 68, essa referência. Salmo 68, versículo 18. Salmo 68, 18. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro. Recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Observe o que está dizendo aí. Recebeste homens por dádivas. Vamos ter mais uma palavra de oração? Senhor, nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos aqui, Senhor, aos teus pés. Senhor, nós cremos que o Senhor mesmo separou esse tempo para que pudéssemos, Senhor, receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nos dizer nesses dias. E por isso nós clamamos ao Senhor, pela tua grande misericórdia, que isso realmente possa vir nos falar, pelo teu Santo Espírito, Senhor. Porque realmente, se o Senhor não nos falar, Senhor, de nada terá valido o nosso tempo juntos. Senhor, a tua presença no nosso meio é o que nos importa. O Senhor está conosco, falando aos nossos corações é o que importa, Senhor. E que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado, e que o Senhor seja aquele que ocupe totalmente a nossa visão. O Senhor ganha os nossos corações, ganha aquilo que o Senhor deseja em cada um de nós, nesses dias em que vivemos, Senhor. Nós cremos, Senhor, que o Senhor separou esse tempo com esse propósito especial. Por isso nós nos encomendamos a Ti. Encomendamos a Ti os 5 pães e os 2 peixinhos, para que o Senhor mesmo possa nos alimentar. Porque realmente o Senhor é que tem as palavras de vida eterna. Senhor, somos gratos a Ti. Ninguém se compara ao Senhor. Louvamos o Teu nome. No nome do Senhor Jesus, Senhor. Amém. Como os irmãos devem ter percebido, esse versículo de Efésios, esses versículos de Efésios nos falam de um ponto muito importante. Eles nos falam que, de fato, o Senhor nosso Deus, Ele concedeu homens como dons. Homens como dons. E quando o apóstolo Paulo, ele prossegue, dizendo no versículo 11, Ele mesmo concedeu uns
para apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O propósito para o qual o Senhor deu esses homens como dádiva, como dons, não foi para que esses próprios pudessem ser o foco, o alvo, o objetivo. Mas o Senhor tem algo em vista, o Senhor tem um objetivo em vista. E esse objetivo, pelo qual o Senhor concedeu esses homens como dons, é com vistas ao aperfeiçoamento, ao preparo, a equipar os santos para o desempenho do seu serviço. Do serviço de quem? Dos santos. O foco, o alvo, nunca está no evangelista, no profeta, no pastor, no mestre. O foco do Senhor, o objetivo dele, continua sendo um só: que Cristo seja formado plenamente. E esse objetivo é colocado aqui, para a edificação do corpo de Cristo. Para que o corpo de Cristo possa ser de fato construído, edificado, formado. Esse é o objetivo. O objetivo não está no profeta, nele mesmo, não está no evangelista, mas está nos santos, para que eles, por meio do seu serviço, possam, de fato, mutuamente produzir essa edificação. E, finalmente, versículo 13, que coloca o alvo, o destino final, até que todos, não alguns, não uma pequena parte, mas até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Observe que ele está dizendo aí, ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Esse conhecimento pleno do Filho de Deus, ele só será possível com a edificação, que é provida por todos os santos na realização do seu serviço, conforme equipados pelos apóstolos, pelos profetas, pelos evangelistas e pelos mestres. Portanto, a função, o serviço de edificação depende, irmãos, de cada um de nós. Infelizmente, ao longo da história, muito foco foi dado, muita atenção é colocada naquele que está à frente na plataforma. Esses não são mais do que instrumentos nas mãos do Senhor para equipar os santos. E, infelizmente, isso trouxe uma grande distorção, um grande problema. Ao ponto, de fato, aqueles que deveriam estar exercitando o seu serviço na edificação do corpo ficaram inertes, ficaram parados, ficaram inativos, não exercendo o seu serviço de edificação mútua. Observe que aqueles que foram dados como dons foram para equipar os santos. E nós, como esses que são os conservos, aqueles que são os santos, aqueles que fazem parte de uma multidão tão grande, somos os que devemos edificar uns aos outros. Somos nós, é você. Você pode falar assim, como? Como que eu posso, de fato, realizar esse serviço? A resposta é simples: apegando-se firmemente ao cabeça. Se cada um de nós apegarmos firmemente ao cabeça, aquele que de fato deu homens como dons, será capaz de capacitá-lo. Não pense você que tem que ser pelo ministério da palavra, ou por alguma coisa talvez considerada mais relevante, mais grandiosa, não. O serviço simples de um para com o outro é a chave. É a chave para que, de fato, o Senhor possa alcançar esse propósito. É claro, o Senhor nosso Deus deu homens como dádivas para equipar, para nos capacitar a cada um de nós a poder servir. Então, o ministério profético, e nós pretendemos entrar um pouquinho mais em detalhes hoje, ele prevê, de alguma forma, que aqueles que servem nessa capacidade possam, de fato, contribuir para que cada irmão, cada irmã, possa desenvolver esse serviço. Muitas vezes nós pensamos em serviço como sendo
alguma coisa complexa, difícil, grandiosa. É grandiosa no sentido que, quando é exercido, de fato, ele traz a edificação. Mas pode ser por meio de coisas tão simples. Eu me lembro, não tem muito tempo, desculpe utilizar um testemunho pessoal, eu estive num local no Brasil e eu fui convidado para interpretar um irmão. E eu fiquei muito surpreso, porque o local onde eu fui era extremamente pobre. Muito, muito pobre. Muito. E com grande amor eu fui convidado a me hospedar na casa de um casal. Eu não preciso nem explicar, né? Com grande amor eles me receberam, mas numa situação muito simples. Para mim, sem problema nenhum, graças ao Senhor. Mas o que mais me tocou não foi o local em si, onde eu fiquei, mas o que a irmã que me recebeu compartilhou. Essa irmã, na sua simplicidade, na sua falta de condição financeira, ela me relatou que, frequentemente, ela e algumas outras irmãs, também muito simples, se eu puder colocar assim, ajudavam aqueles que consideravam mais simples do que eles, em situações como uma irmã com alguns filhos, precisando trabalhar, não tinha nem como cuidar dos seus filhos, nem como lavar as suas roupas. Essa irmã ia, sem falar nada, na casa daquela outra irmã, lavava, secava, passava as roupas, deixava prontinha para ela. Coisa tão simples, né? Não demandou, talvez, recurso financeiro nenhum, mas demandou o essencial, demandou a vida dessa irmã, o tempo dela, para poder auxiliar aquela outra irmã em necessidade. Um exemplo simples. Os irmãos podem imaginar tantos outros. O quanto nós, como esses santos, podemos, de fato, contribuir para a edificação do corpo. O exemplo que eu dei pode soar como alguma coisa meramente de cunho social, de apoio social, mas aquilo ali revelou, de fato, o amor dessa irmã pelo seu Senhor e pela sua irmã. A demonstração desse amor, de maneira prática, movido pelo Espírito do Senhor, é a chave para que o corpo de Cristo seja edificado. Muitas vezes hoje nós nos envolvemos com tantas reuniões, achando que nessas reuniões, ou ao participar delas apenas, é o suficiente. Certamente os cristãos devem se congregar, devem lembrar do Senhor, devem partir o pão juntos. Mas a nossa vida como cristãos não deve estar resumida ou restrita a essas poucas horas em que estamos juntos em um determinado local. Inclui esse momento, sim, com certeza. Mas tem que se estender além disso. A edificação mútua, ela é a chave para que, de fato, o Senhor possa obter essa noiva que Ele tanto almeja. O ministério profético, ele tem como papel equipar, ajudar, contribuir para que, de fato, a palavra do Senhor seja restaurada. E por meio da sua palavra, os seus santos possam funcionar, possam atuar segundo a direção do cabeça. Uma das coisas que nós podemos observar ao longo da história é que essa realidade da vida de Cristo expressa pelos seus santos, por aqueles que foram redimidos pelo seu sangue. Nós vemos que, infelizmente, ao longo da história, essa realidade da simplicidade e pureza devidas a Cristo, como mencionado pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 11, essa pureza, essa simplicidade, elas foram se perdendo. Os irmãos devem se lembrar que ontem nós compartilhamos sobre a causa de Israel, as 10 nações, as 10 tribos do norte, né, o reino do norte, ter sido levado cativo, como também Judá. Foi porque eles foram envolvidos, intoxicados, influenciados pelos estatutos e pelos costumes daqueles povos
que o circundavam. Em vez de eles serem a luz, de serem aqueles que de fato traziam a influência do Senhor, eles foram fortemente influenciados. E dessa forma, pouco a pouco, eles se desviaram completamente. O que nós vemos ao longo da história da igreja não é diferente. Quando nós vemos o que aconteceu ao longo do tempo, de como de fato tantos irmãos e irmãs se afastaram da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. E se envolveram com sistemas, se envolveram com governos, se envolveram com política, se envolveram com tantas coisas, com formas, e aquilo que era mais precioso, aquilo que era mais central, que era a pessoa do Senhor Jesus, foi esquecido. Os irmãos se lembram da carta à igreja de Laodiceia? Eles achavam que de fato eles tinham tudo, eles eram os maiorais, não sentiam falta de absolutamente nada. De nada tem falta. Mas o Senhor os alerta. O Senhor chama a atenção deles. E o mais triste é que naquele falar do Senhor, Ele está do lado de fora. Ele bate a porta. Isso aconteceu, irmãos, ao longo da história da igreja. E acontece hoje. A igreja, se nós pudermos colocar assim, ela foi levada cativa. E ao longo da história, pela misericórdia do Senhor, vários movimentos de restauração aconteceram. Não muito tempo nós lembramos da restauração tão fundamental, da salvação, que é pela fé, graça de Deus, por meio de Martim Lutero. Os irmãos se lembram como foi esse chamado movimento protestante. Ali, de fato, o Senhor restaurou alguma coisa tão fundamental. Restaurou de maneira mais ampla, para aquilo que já tinha virado o que a gente chama de cristandade. E o Senhor começa a restaurar, desde então, verdade após verdade. John Huss, Tchecoslováquia. Como o Senhor, de fato, trouxe a centralidade do Senhor Jesus. Não muito tempo depois, o próprio partir do pão, né, a ceia do Senhor. Quantas verdades foram sendo restauradas ao longo do tempo? 1800 irmãos em Plymouth, de novo com o que é conhecido como, talvez, a época da igreja em Filadélfia, do amor fraternal e principalmente a volta à palavra de Deus, a restauração da relevância da palavra de Deus. Então, ao longo dos anos também, na história da igreja, o Senhor tem trazido movimentos de restauração, de recuperação, de verdades que já tinham sido bem estabelecidas lá no princípio. Mas pelo fato da infidelidade, da nossa infidelidade, como nos foi lembrado no livro de Daniel, a maneira como Daniel ora, nós pecamos. Infelizmente, a situação aconteceu como nós temos visto. Mas este não é o fim da história. Este não é o final da história. Nós estamos, de fato, passando por momentos difíceis em que nós vivemos, mas o Senhor tem em vista sempre um remanescente. Da mesma maneira que o Senhor preservou aqueles ali em Babilônia e despertou o coração daqueles para que eles voltassem, não nos enganemos. Não fora o Senhor despertar o espírito daqueles, eles não teriam voltado. Não teriam voltado. Mas pela grande misericórdia do Senhor, o Senhor despertou o espírito daqueles da mesma forma que o Senhor desperta o espírito daqueles hoje. E esse é o chamamento do Senhor hoje, no dia em que nós vivemos. O Senhor deseja alcançar essa realidade ainda hoje. Nós não precisamos achar que o Senhor foi derrotado, não. Ele é o grande vencedor. Se nós olharmos para a situação da cristandade hoje, nós vamos dizer que realmente está tudo perdido. Não. O Senhor mantém os seus. Foi o que ele falou com Elias: olha, você não está sozinho, não. Eu guardei 7.000 que não dobraram o seu joelho a Baal. Irmãos, hoje o Senhor tem os seus. Aqueles que de alguma forma, pela misericórdia do Senhor, e porque o Senhor despertou os seus espíritos, não porque eles sejam em si mesmos especiais, não. Mas pela misericórdia do Senhor, o Senhor tem aqueles que de uma forma simples, de uma forma sincera, têm buscado o Senhor
e mantido a simplicidade e pureza devidas a Cristo. Que o Senhor possa nos encontrar entre esses, que de alguma forma aguardam a volta do Senhor. Então, irmãos, não vamos desistir, né? Os dias são negros, o momento é difícil, mas o Senhor está às portas. Que nós possamos perseverar, que possamos perseverar. Bom, como nós vimos ontem, 3 cativeiros aconteceram para o povo de Israel. O primeiro, nós lembramos, foi o egípcio, e o grande libertador foi Moisés. Nós teremos algo a falar a respeito de Moisés. O segundo cativeiro foi o cativeiro babilônico. Foi? Não. O segundo cativeiro foi o assírio. Treinamento, os irmãos têm que estar alertas aí. Lembra que o cativeiro assírio foi quando as 10 nações do norte, do reino do norte, foram levadas cativas. Nós lemos isso ontem. E essas 10 tribos, as 10 tribos, elas foram dispersas. Ali fala na palavra de Deus que foram dispersas para a Síria. Mas, de fato, essas 10 tribos, elas foram dispersas por toda a terra. Eu fiz menção a esse livro do irmão Christian, que é o Conflitos no Oriente Médio. Ali é interessante que vários textos e várias provas existem de algumas dessas tribos que foram encontradas em várias partes do mundo, né? Mas eles foram dispersos. Alguns deles talvez tenham retornado para Israel hoje. E os irmãos devem saber que existe um grande movimento próprio da própria nação de Israel, que os diversos judeus eles possam retornar, judeus e os israelitas, né? Eles possam retornar à nação. Eles, inclusive, contribuem para que isso aconteça. Vários judeus brasileiros retornaram, judeus do mundo inteiro retornaram para Israel. Mas, como todas, 10 tribos, elas foram dispersas e não há um registro, de fato, de um retorno deles. Então, não existe, por assim dizer, aquele grande libertador, guarda um pouquinho, dessas 10 tribos. Nós sabemos que o grande libertador, aquele que vai congregar e trazê-los de volta, é o nosso Josué, o nosso Senhor. O terceiro cativeiro, então, foi o cativeiro babilônico, né? O nosso irmão Cláudio tem compartilhado a respeito dos livros de Esdras e Neemias, né? E nós vemos, então, que por meio de Zorobabel veio a primeira onda de retorno, depois houve uma segunda onda de retorno com Esdras, e uma terceira posterior de retorno com Neemias. Então, o terceiro cativeiro foi o cativeiro babilônico. Bom, eu menciono isso por quê? Porque, de fato, se o Senhor está trazendo esse povo de volta à sua terra, o objetivo não é para que eles possam, de fato, ter uma vida alegre, feliz, satisfeitos, na terra que mana leite e mel. O que eu estou dizendo? O propósito não é para eles mesmos, mas Deus tem um propósito. É para que ali possa ser estabelecido e possa ser edificado o testemunho do Senhor, que é ali representado pelo templo. Mais especificamente ainda, não apenas pelo templo, mas pela arca do testemunho, que fica ali no Santo dos Santos. É o Santo dos Santos que abriga a arca do testemunho. Não tem muitos anos, não sei se os irmãos se lembram disso, houve um grande alvoroço, um grande tumulto em Jerusalém, quando os judeus, eles de fato tentaram de alguma forma, não sei, eu falei tentaram porque não sei qual foi o final. Eles avançaram sob aquela plataforma onde está a mesquita de Omar. Os irmãos lembram ali em Jerusalém, tem aquela a parte onde está a chamada mesquita de Omar, que era o domo da rocha, que tem... Domo da rocha? Onde tem aquela cúpula dourada, que é o que chama mais atenção quando você vê uma foto de Jerusalém. De fato, eu creio assim, não significa que é assim, digo eu, não, Senhor, que ali é exatamente o local do templo. Alguns acham que o templo ficaria em outro lugar, talvez mais próximo da cidade de Davi, um pouquinho mais ao sul. Eu acredito que é ali. Tanto quando você chega no local, a convicção é muito grande. De qualquer forma, eles
avançaram um pouquinho, não sei se os irmãos sabem, aquele ali é um platô. Você imagina que é um monte, né? O Monte Moriá, ele tem uma curvatura, ele não é uma coisa plana. Então foi construída aquela laje, se eu puder colocar ali por cima, e ali debaixo daquela estrutura, tem toda a estrutura portante ali, que é fantástico, você consegue ver se você conseguir entrar, e é possível isso, quando você for a Jerusalém, você procure fazer essa visita, você vai paralelo àquele Muro das Lamentações, que nada mais é que um pedacinho de nada, de um muro de arrimo, como a gente fala aqui no Brasil, né? O muro de arrimo. O muro de arrimo é utilizado para você conter, para você segurar terra, né? Então, quando você tem um barranco muito grande, você sobe um muro de arrimo para poder segurar. O Muro das Lamentações é um pedacinho de um enorme muro de arrimo. Na realidade, é a fundação daquela área do templo. E se você andar ali do lado, primeira coisa, você vai ficar extasiado com as pedras que estão ali. São pedras de 7 metros de comprimento, por cerca de 1 metro e pouco de altura, com mais 2 metros de profundidade. Todas elas adornadas com uma moldura. Isso foi feito por Herodes. Mas maravilhosa, aquelas pedras enormes. E num determinado ponto você vê um buraco. E aquele buraco está exatamente na direção do que seria o cume do Monte Moriá. Os judeus fizeram escavações ali, e foi isso que causou o que foi próximo de uma antifada. Isso tem alguns anos. Alguns anos. Aquele local seria a direção exata de onde estaria o Santo dos Santos. Segundo conta. Eu falei que eu não sabia qual o final da história, porque eu não consegui descobrir o que de fato foi tirado dali, o que foi colocado ali, eu não sei. Mas que foi um grande problema, foi. Então, irmãos, o testemunho de Deus, que é representado pela arca do testemunho, pelo propiciatório, não se lembra daqueles 2 querubins com as asas se encontrando, que em inglês, traduzido para português, é o assento de misericórdia. Ali é o local que representa o testemunho do Senhor. Os irmãos devem se lembrar que, na época do Senhor Jesus, a arca não estava mais ali, estava? Onde está a arca? Alguém vai falar que foi um dos filmes que passou por aí, né? A busca da arca perdida. O fato é que nós vamos tocar isso, se eu permitir, nos dias da manhã e depois de amanhã. A realidade do testemunho do Senhor era representada então no Santo dos Santos por essa arca do testemunho. E o propósito do Senhor é que o povo voltasse. Que o serviço desse povo fosse de fato para poder reedificar aquele templo que fora totalmente destruído por Nabucodonosor. E de fato fazer com que o Senhor tivesse ali na sua cidade, que é a cidade do grande rei, o seu testemunho estabelecido. Esse era o propósito de Deus. É claro que, como um efeito colateral muito positivo, para eles que estariam ali, a gente lembra, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Esse seria o benefício que eles teriam em, de fato, ter os seus corações, os seus esforços, o seu trabalho voltados para a restauração, para a reedificação daquilo que era do Senhor. O propósito não era eles mesmos. O propósito era algo que já estava no coração do Senhor. Antes da gente avançar, eu queria só, por conta dos jovens do nosso meio, acho que muitos já sabem, mas eu queria tocar em alguns pontos mais específicos a respeito agora do léxico, da linguagem. A palavra profeta. O que significa? Onde que ela aparece? Porque nós estamos falando do ministério profético. A palavra profeta, que a gente encontra na palavra de Deus, claro que no Antigo Testamento ela aparece em hebraico, no Novo Testamento em grego, mas existem 3 palavras do hebraico que são utilizadas para profeta. A primeira delas é nabi. Essa palavra significa aquele que profere declarações espirituais sobre a influência divina.
De fato, ela é a mais utilizada no Antigo Testamento. A segunda palavra é a palavra José, que se refere àquele que vê, que enxerga, né? Nós veremos daqui a pouquinho exemplos da utilização dessas palavras. E a última delas, eu não sei se estou pronunciando certo, porque eu não falo hebraico. Eles falam que para falar hebraico você tem que ficar rouco. Acho que isso está acontecendo comigo, mas não é para falar hebraico, não. Não é porque você usa, é muito gutural, né? Então, a palavra é roé. Essa palavra é utilizada apenas 12 vezes na Bíblia, 7 delas para Samuel. Samuel. E existe um versículo, e aí, como eu sei que os irmãos estão aqui realmente numa conferência de treinamento, os irmãos vão retornar e vão aprofundar nisso. Existe um versículo em que as 3 palavras acontecem simultaneamente. 1 Crônicas, os irmãos podem abrir, e anota no cantinho aí. 29, 29. Os atos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas registradas por Samuel, o vidente. Essa palavra vidente que aparece aí é a palavra, a terceira que eu mencionei, que é roé, R-O, E com trema H, assim que escreve a transliteração nela. Nas crônicas do profeta, essa palavra profeta aí é a tal Nabi, que eu falei com vocês, N-A com circunflexo, B-I. Algumas traduções trazem nas crônicas do profeta Naum, mas aí está falando Natã. E nas crônicas de Gade, o vidente. E aí aparece a palavra José. Esse versículo traz os 3 termos. Os irmãos podem ter toda a firmeza. O Espírito Santo, ele, como às vezes a gente acha em português, quando a gente escreve um texto, né, procura não repetir palavras, né, pela elegância. O Espírito Santo, ele utiliza sempre as palavras corretas. Se ele utilizou palavras diferentes, é porque devem ser diferentes. Existem alguns princípios fundamentais de interpretação da palavra de Deus. E nós temos que estar atentos a esses princípios. O primeiro deles, que o Espírito Santo, como foi falado ontem, Deus está falando o que Ele quer falar, não aquilo que você quer ouvir. Quando Ele registra algo na sua palavra, é o que Ele disse. Então, quando o Espírito Santo coloca esses 3 termos no mesmo versículo, os irmãos podem estar certos. Se investigarem, aí tem uma pepita de ouro. E é importante que vocês, então, possam avançar esse estudo, procurar entender, façam esse estudo, para poder perceber qual que é o contexto. Nós não temos tempo de entrar nesse detalhe aqui. Fica como para casa para os irmãos. Muito bem. Eu vou focar numa dessas palavras, que é a mais utilizada, que é Nabi, né, que é utilizada como profeta. E vou já ajudar, se é que for passar para vocês, esse primeiro princípio da primeira menção. A primeira menção dessa palavrinha na Bíblia acontece com quem? Com Abraão. Com Abraão. Então, eu vou pedir para os irmãos abrirem Gênesis, capítulo 20, versículo 7. Gênesis, capítulo 20, versículo 7. Os irmãos vão se lembrar desse evento. O Senhor aparece a Abimeleque e chama a atenção de Abimeleque, porque ele estava para cometer um desatino. Ele havia, de fato, mandado vir Sara, porque Abraão tinha falado que Sara era sua irmã, o que não era mentira. Não era mentira. Alguém acha que Abraão mentiu? Abraão não mentiu, não. Porque era filha do seu pai, mas com uma outra mãe. E Deus aparece a Abimeleque. E aí olha o que acontece. A ordem que é dada
pelo senhor Abimeleque. Agora, pois, quem está falando aqui é o Senhor. Restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta. Aí aparece pela primeira vez essa palavra, Nabi. Então, irmãos, observa que Abraão, ele foi chamado por Deus de profeta. Não sei se você, na sua lista de profetas da Bíblia, do Antigo Testamento, você incluiria Abraão. Abraão foi o pai da fé. Abraão é o pai dos hebreus, é aquele que de fato foi o primeiro hebreu, né, que cruzou o rio. Mas você colocaria Abraão como profeta? No entanto, é o Senhor que o chama de profeta. E os irmãos, espero que aos poucos vão começar a perceber, a entender, eu espero, o significado real de profeta. E é isso que eu espero que nós possamos alcançar hoje. Nós vamos ler mais alguns textos em que nós vamos aprender por exemplo, por exemplos, por modelos. É assim que o Senhor nos ensina, né? Nos dá exemplos, nos dá modelos. Então nós vamos abrir em Êxodo, capítulo 4, um pouquinho à frente aí, versículos de 14 a 16. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Interessante, né? Arão falava fluentemente. Não alguém que tinha uma boa dicção apenas, mas alguém que deveria ter uma boa retórica, né? E eis que ele sai ao teu encontro e vendo-te se alegrar em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca. Olha só o que está dizendo. Tu, pois, lhe falarás, não apenas falarás, mas o quê? Lhe porás na boca as palavras. Ora, Arão era fluente. Não é o que o Senhor falou? Mas era Moisés quem colocaria as palavras na boca de Arão. Então nós estamos começando a perceber um modelo aqui. E eu serei com a tua boca. Ora, se Moisés iria falar alguma coisa, seria verbalização disso. E eu serei com a tua boca e com a dele. Tanto aquilo que saía da boca de Moisés, como aquilo que sairia pela boca de Arão, Deus seria com ambos. E vos ensinarei o que deveis dizer. Ou seja, não era por meio da fluência e retórica de Arão, tampouco pelo conhecimento, ou talvez profundidade que houvesse em Moisés, mas por aquilo que o Senhor ensinaria. A origem, a fonte é o Senhor. Não eram as boas ideias de Moisés, nem tampouco a fluência de Arão, mas era aquilo que o Senhor determinaria. Versículo 16. Ele falará por ti ao povo, e ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Nossa! Mas foi exatamente isso que o Senhor falou. Esse é o modelo. Esse é o modelo que o Senhor usou para poder mostrar como, de fato, a palavra dele deveria ser pregada, deveria ser falada. A origem nele. Ele colocaria essas palavras na boca daquele que fosse falar. Não dependeria da fluência dessa boca, mas dependeria da palavra do Senhor. Então aqui nós vemos um primeiro modelo do que é o quê? Um profeta. Vamos avançar mais um pouquinho. Capítulo 7 de Êxodo. Eu sei que os irmãos conhecem muito bem esses textos, mas é importante nós relembrarmos. Capítulo 7, versículos 1 e 2. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus. Observa que Deus fala. Vê que te constituí Deus. Não foi isso que Deus falou. Eu te constituí como. Você vai ser uma sombra apenas de Deus.
E Arão, como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu? Arão será o teu profeta. Não profeta de Moisés. Os irmãos entendem? Nesse modelo, ele simplesmente estava mostrando o seguinte: se você como sombra, se você é como uma sombra de Deus, Arão é o profeta. Ou seja, o profeta é aquele que fala as palavras de Deus. É aquele que enuncia, é aquele que profere as palavras de Deus. Os irmãos estão entendendo? Versículo 2: tu falarás tudo o que eu te ordenar. Irmãos, eu não vou cansar de estressar esse ponto. Moisés falaria aquilo que Deus ordenasse, não aquilo que estava na sua mente. Os irmãos entendem o que eu quero dizer. Não as suas boas conjecturas, as suas boas ideias, não. Moisés falaria aquilo que Deus ordenasse. Esse é o princípio. E Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Então, nesse modelo, irmãos, nós podemos entender e ver qual que é o processo, a maneira que Deus usa para poder, de fato, fazer a sua palavra conhecida. Ele é aquele que ordena a sua palavra. E um servo fiel, aquele que é o profeta, aquele que, inspirado e ordenado por Deus, vai enunciar, vai proferir aquilo que está no coração de Deus. Eu espero que já nesse ponto os irmãos já tenham percebido que profeta necessariamente não é aquele que vaticina, que simplesmente, mas aquele que só fala de questões que estão no futuro. Os irmãos entendem? O profeta é aquele que enuncia, que fala aquilo que está no coração de Deus. Eu espero que de uma vez por todas caia por terra esse conceito restrito nosso, de que o profeta é aquele que somente fala do futuro. Isso vai nos ajudar a entender alguns textos, inclusive do Novo Testamento. Nós ficamos tão restritos, muitas vezes, com concepções ou preconceitos que nós temos, e isso limita a nossa compreensão. E nós precisamos, de fato, da palavra de Deus para alargar o nosso entendimento. Porque na tua luz, nós vemos a luz. Então, que o Senhor possa ganhar essa realidade em nós. Muito bem. Então, desde Moisés, e nós sabemos que Moisés, a própria palavra de Deus o chama de profeta, até Josué. Deus falou por meio dos seus servos, Moisés e Josué. Mas de Josué até Samuel houve um grande silêncio. E esse silêncio durou aproximadamente 356 anos. Os irmãos se lembram? Quando Ana, indo ao templo, ela orava baixinho, né? Ele achou que ela estava bêbada, não é isso? Ela orava por um filho. E esse filho era Samuel, que foi esse grande profeta, que foi levantado, mas depois de um longo período de silêncio. Então, de Josué a Eli, nós tivemos um grande período de silêncio. Depois disso, a partir de Samuel, o Senhor então levantou profeta após profeta, profeta após profeta, até Malaquias, que foi o último profeta. É o último livro do Antigo Testamento. E depois de Malaquias, um novo silêncio. Um segundo silêncio que durou cerca de 400 anos, até João Batista. Muito bem. Até João Batista. 2 períodos de silêncio. Então, se nós pudermos considerar de Moisés e um pouquinho antes, né? Então, Moisés, Josué, silêncio.
até Eli, e de Samuel até Malaquias, vários profetas. Depois um novo período de silêncio, até chegar em João Batista. Perfeito? E desde então, eu li ontem para os irmãos, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, hoje nos fala através do seu Filho. A voz do seu Filho, graças ao Senhor, ela ecoa até os dias de hoje. Graças ao Senhor, por meio do Filho nós temos e podemos ver a plenitude de Deus. Não há nenhum profeta, não há ninguém que se compare ao nosso Senhor. Ele é a expressão exata do seu ser, como fala ali, exata. Os profetas da antiguidade, de alguma forma, eles ouviam algo de Deus, e nós podemos ver que algumas vezes nem eles mesmos entendiam muito bem aquela visão ou aquela palavra que eles recebiam. Mas eles eram fiéis naquilo que eles ouviam do Senhor. Mas o Senhor Jesus foi a expressão exata. Ele foi o exemplo, o profeta. Não o profeta como os muçulmanos querem considerar apenas, o nosso Senhor Jesus. Ele é muito mais do que profeta, mas ele é o modelo do profeta, porque ele representou ao Senhor, nosso Deus, de maneira perfeita. Na época de Samuel, há um texto importante para poder corroborar isso que nós acabamos de dizer. Eu estou fazendo os irmãos abrirem o texto, que eu acho que é bom para poder marcar, inclusive. Vamos abrir em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 3. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Olha essa frase que vem. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. Muito rara. Ou seja, zero não, mas era muito rara. Se alguém quisesse de fato ouvir os oráculos de Deus, muito difícil. Então esse foi que registrou esse período de silêncio. Talvez por isso Samuel tenha então instituído aquilo que foi conhecido como a escola de profetas. Os irmãos ouviram falar disso? Qual que era a razão dessa escola de profetas? Talvez por dois motivos principais. Aquele período de secura em relação à palavra de Deus que havia antecedido a Samuel, fez talvez com que ele tivesse esse encargo, se puder colocar assim, de preparar aqueles que poderiam de alguma forma disseminar a palavra de Deus, por um lado. Segundo ponto possível, de registrar, escrever as crônicas, da história do povo de Israel. Então, muitos os livros que nós temos que foram escritos por Samuel, na realidade, no contexto da escola de profetas, foi no sentido de deixar registradas as histórias. E eu vou mencionar, aqui os irmãos podem ler com mais detalhes depois, a Bíblia menciona alguns locais onde havia essa escola de profetas. Um pouquinho à frente, aí, no capítulo 19, é mencionado que em Ramá havia uma dessas escolas. Capítulo 19, versículo 19, diz o seguinte: foi dito a Saul, eis que Davi está na casa dos profetas. Algumas versões trazem nessa escola, mas na casa dos profetas, em Ramá. Então, possivelmente, ou certamente, nesse local havia uma dessas escolas de profetas. Segundo Reis, capítulo 2. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 3. Então, os discípulos dos profetas estavam em Betel. Segundo lugar, Betel. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, falando de Elias.
elevando por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Então, segundo lugar, Betel. Terceiro lugar, em Jericó. Segundo Reis também, no capítulo 4, versículo 38. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao moço: seu moço, põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Os irmãos estão percebendo? Alguns locais onde havia essas escolas dos profetas. O próximo lugar aqui é, mas Gilgal, segundo Reis 4:38. Segundo Reis 4:38. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas sentados diante dele, disse ao seu moço: põe na panela grande, eu estou lendo de novo, né? Gilgal, ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. E outros locais, eu não vou me alongar mais não, segundo Reis 6:1. Também no livro de segundo Reis, capítulo 6, versículo 1. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Então os irmãos podem perceber que essa escola dos profetas é algo que realmente existiu e possivelmente ela foi criada por Samuel. E é interessante observar que Amós, o profeta Amós, é um dos que faz menção a isso. Os irmãos vão se lembrar de Amós nesse texto, está lá, Amós capítulo 7, versículo 14. O profeta Amós diz o seguinte: eu não sou profeta, nem discípulo dos profetas. Quem que era Amós? Mas boieiro, ele era um boiadeiro, não é isso? E colhedor de sicômoros. Interessante observar que Amós, o que ele está dizendo é o seguinte: eu não tive nenhum treinamento formal, acadêmico, e eu não tenho nenhuma linhagem ou antecedentes com profetas, como foi o caso de Eliseu, por exemplo, Elias. Eu sou um João ninguém. Aliás, a minha profissão não é essa. Eu sou um boiadeiro e um colhedor de sicômoros. Mas ainda assim, a palavra do Senhor veio a Amós. E Amós profetizou. Qual que é o ponto aqui? O ponto é que não é pelo academicismo, não é academicamente que o Senhor vai levantar um profeta. Não estou dizendo que o conhecimento da palavra, esse é fundamental. Ele é dispensável, não, de maneira nenhuma. Mas a realidade do profeta, ela não vem do seu treinamento acadêmico. Quão verdadeiro é isso, não é, irmãos? Quão verdadeiro é ver que, de fato, não são seminários que produzem um profeta. Certamente, podem ter profetas que saem dali também. Mas para se alcançar um profeta, para alcançar um profeta, Deus precisa realizar uma obra muito mais profunda. Por isso que é importante nós compreendermos que apesar de nós, se aprover a Deus despertar o nosso espírito, despertar o seu espírito, não ache que pelo fato de você não ter se assentado nas cadeiras de um seminário, o Senhor não pode te usar. Mas o Senhor não vai usar alguém de qualquer maneira, não. Nunca. Ele pode te usar, mas o primeiro passo, Deus tem que tratar com você. Para que Deus possa, de fato, encontrá-lo útil nas suas mãos, é necessário que Ele possa realizar essa obra na sua vida. Que o Senhor realmente tenha misericórdia, nos faça compreender isso com clareza. Precisamos conhecer a sua palavra. Precisamos estudar a sua palavra. Mas só o conhecimento acadêmico não te conduzirá àquilo que o Senhor quer fazer com você. Mas precisamos conhecer. Precisamos ler a palavra. Precisamos estudar a sua palavra. Para que Deus possa ter em nós, obter em nós o substrato, aquilo que Ele possa utilizar.
Então, o que vem a ser o ministério profético? Parafraseando um irmão querido, um erudito da palavra, ele diz o seguinte: é a interpretação de tudo sob o ponto de vista espiritual. Ou seja, o ministério profético é aquele que procura discernir, interpretar todas as coisas segundo a perspectiva de Deus, segundo o olhar de Deus. E o objetivo desse ministério é trazer ao povo de Deus, em todos os seus aspectos, as questões passadas, presentes e futuras, de tal forma que eles possam compreender o significado e valor espirituais. Se eu pudesse colocar mais uma outra citação, é interpretar a mente de Deus em todos os aspectos concernentes ao propósito de Deus, de tal forma a trazer todos os detalhes alinhados com o seu propósito e permitir que o propósito de Deus governe todas as coisas. Ontem nós gastamos um pouquinho de tempo falando exatamente sobre o propósito eterno de Deus. Nós começamos hoje lendo mais uma vez aquele texto de Efésios, que fala que no fim das eras, na consumação do tempo, que o propósito de Deus é fazer convergir nele, em Cristo, todas as coisas. Irmãos, não é complicado. É muito simples. Deus tem uma coisa, não, Deus tem alguém em vista. E esse alguém é o seu filho. Entre aspas, é só isso, como se fosse pouco. Esse é o foco de Deus. Então, o ministério profético tem como foco trazer todas as coisas e fazê-las convergir na pessoa do Senhor Jesus. Os profetas, a lei, tudo falava do Senhor Jesus. Nós podemos achar que falava de tantas coisas. Nós podemos achar que eram coisas tão diversas. Mas se os irmãos lerem com cuidado, verão que em todas elas está a pessoa do nosso amado Senhor. Esse é o foco do ministério profético. Quem pode, de fato, interpretar as coisas de Deus? Então tem um texto, 2 Coríntios capítulo 2, versículos de 10 a 13. É isso mesmo? 1 Coríntios, perdão. Volta aí. Fala a mim. 1 Coríntios 2, de 10 a 13. Para que haja o ministério profético, irmão, não existe nenhuma outra forma que não seja por revelação. E o que é revelação? Revelação é quando o Espírito de Deus, ele fala com o nosso espírito. É quando o Espírito de Deus, ele descortina no nosso espírito, ou ao nosso espírito, aquilo de mais profundo que há em Deus. Versículo 10, capítulo 2 de 1 Coríntios. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, o Espírito aí com letra maiúscula. Porque o Espírito, letra maiúscula, a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Quem conhece Deus? Quem conhece as suas profundezas, senão o Espírito de Deus? E é esse Espírito que nos revela. Os irmãos estão percebendo? O ministério profético ele só pode existir por meio de revelação. Conhecimento é importante. Conhecimento é fundamental. Você pode ler textos da palavra de Deus de trás para frente, de frente para trás, memorizá-los, realmente saber de cor. E é exatamente num determinado dia, você não sabe bem como, que aquele texto que você conhecia, já tinha lido tantas vezes, ele surge vivo para vocês. Por quê? Porque naquele momento o Espírito de Deus revelou aquilo ao seu coração. Essa é a palavra viva, é o rema de Deus. E isso só pode acontecer, irmãos, não existe outra forma. Isso só acontece por causa de um evento muito específico. O Espírito de Deus revelou a você. Não tem outra forma.
Não foi pela sua inteligência. Não foi pela sua perspicácia. Não foi pelo muito estudar. É por revelação. O apóstolo Paulo é alguém que conhecia muito bem a lei, os profetas. E ele fala que foi a revelação do Senhor Jesus. Foi uma revelação. Os irmãos entendem? Nós sabemos que o homem, então, ele é composto dessas três partes: espírito, alma e corpo. Algumas vezes, já conversei pregando o evangelho para alguns colegas. Eu pergunto para eles: como é que você pode explicar para um cego a diferença de vermelho e azul? Se o seu espírito estiver inativo, se o espírito de alguém estiver inativo, ele não vai compreender pelo raciocínio, ou seja, pela sua mente, pela sua alma, quem é o Senhor. Aprove a Deus revelar o seu Filho em mim. Essa revelação acontece no seu espírito. Se nós chegamos a conhecer o nosso Senhor, é porque Deus revelou no nosso espírito. Esse é o órgão. Da mesma forma que o órgão para perceber cor são os olhos, a maneira de você receber a revelação do Espírito, letra maiúscula de Deus, é no seu espírito. É a maneira que Deus usa para poder falar com você. Então, sim, precisamos da palavra, precisamos conhecer a palavra, precisamos memorizar a palavra, precisamos estudar a palavra, para que Deus, de fato, possa usar essa palavra e, por meio dela, revelar a você. Então, continuando, nós vamos ler até o 13. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, letra minúscula, que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito, maiúsculo, que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Está claro, irmãos? Olha só. Mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Esse é o cerne. Não existe ministério profético se não houver revelação. Os profetas do Antigo Testamento, os profetas da Antiguidade, eles só eram capazes de anunciar, de falar, de profetizar, porque era pelo Espírito de Deus. Era a revelação do Espírito de Deus. Mas seria importante que nós pudéssemos, rapidamente, podemos ver como Deus prepara, então, o seu profeta. E eu vou utilizar um exemplo que é muito conhecido dos irmãos, e eu espero que nesse processo os irmãos consigam, então, observando o modelo, reunir essas coisas. E essa pessoa chama-se Moisés. Nós conhecemos bem a história de Moisés. Nós sabemos que Moisés, como fala lá em Atos, não precisa abrir Atos, capítulo 7, 22, ele foi treinado, ensinado nas melhores universidades do Egito, o que no caso do Brasil seria a UFMG. Se fosse irmão Cristo, estaria falando do USP aqui, eu estaria brigando com ele. Mas ele foi treinado nas melhores disciplinas, nos melhores cursos, tudo aquilo que o Egito tinha para oferecer, Moisés foi treinado nessas coisas. Irmãos, não achem vocês que era pouca coisa, não. A tecnologia e mesmo a ciência que foi desenvolvida naquela época faria você ficar de queixo caído. Talvez a maioria de nós não dominemos, nem conheçamos a tecnologia que foi desenvolvida ali. E Moisés dominava todas essas coisas, não apenas tecnologia, mas também história, a geografia, o que você puder imaginar. Esse era Moisés, ele era poderoso, ele conhecia. Mas Deus falou, Como se diz hoje, eu vou ter que desconstruir isso tudo. Se você quiser, de fato, libertar o meu povo, não é pela sua força, nem pelo seu conhecimento. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Moisés tinha 40 anos de idade, quando ele viu um de seus irmãos sendo agredido, ele vai em sua defesa e mata aquele egípcio. E quando, no dia seguinte, ele tenta separar a briga de dois,
Um vira para ele assim: quem que é você? Você vai fazer comigo o que você fez com aquele egípcio? Naquele momento, Moisés cai em si. E ele foge para o deserto. E como alguém fala, ele passou 40 anos conversando com ovelhas e vacas. E é por isso que em um determinado ponto da sua vida, vocês podem ler a vida de Moisés, ele fala que eu sou pesado, eu sou lento de língua, eu não tenho condição de falar a Deus. Quando Deus aparece a ele naquela sarça ardente. E ali é uma parábola visível daquilo que era de fato a vida de Moisés. Deus falou assim: não, eu quero te usar, mas eu não quero te consumir. A sarça ardia e ela não se consumia. Moisés viu ali a sua vida. Naquele ponto, Moisés já estava com seus 80 anos. 40 anos ele passou no deserto para que Deus pudesse trabalhar aquele vaso, para que ele finalmente pudesse usá-lo. 40 anos. Foi esse o processo que Deus utilizou com Moisés. Se de fato o Senhor quiser nos usar, não será um processo diferente. Não sei se serão 40 anos, mas o processo vai ser o mesmo. O Senhor precisa de tirar o Egito de nós. O Senhor precisa tirar de nós aquela confiança que nós temos nos nossos próprios talentos. O Senhor tem que tirar de nós tudo aquilo em que nós nos apoiamos, para que nós possamos saber que o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É assim que o Senhor atua, para que não haja qualquer dúvida de que qualquer feito é o Senhor, não é você. Então, irmãos, que nós possamos aprender isso, que de fato o passo fundamental para que o Senhor possa nos usar é de fato nos esvaziar. Esse é um processo doloroso. Nós não sabemos pelo que Moisés passou naquele deserto. Não deve ter sido muito fácil. A Bíblia não entra em muitos detalhes. Mas imagina alguém que tinha todas as mordomias, todas as iguarias, todo o serviço num palácio real, agora habitar no deserto. Não tem ninguém para poder auxiliá-lo. Ele tinha que cuidar de alguém. Cuidar daquilo que nem seu era, não possuía nada. Nós não sabemos exatamente pelo que Moisés passou. Mas os irmãos estejam certos. Foi um processo profundo. Em que, falando na linguagem do Novo Testamento, a cruz operou na sua vida. De tal forma que ele pudesse ser um vaso útil nas mãos do Senhor. Esse texto nos fala de maneira muito preciosa aquilo em que Moisés se tornou. Não por si mesmo, mas por causa da obra que Deus realizou na vida dele. Hebreus capítulo 3, versículos 5 e 6, irmãos anotem, não vão abrir, senão vamos perder tempo, diz o seguinte: e Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Moisés era fiel. Uma questão fundamental de um profeta, daquele que, de fato, ministra ao Senhor, ele tem que ser fiel. Ele tem que ser fiel àquilo que Deus lhe falou. Ele tem que ser fiel àquilo que Deus lhe mostrou. Ele tem que ser fiel àquilo que o Espírito Santo lhe revelou. Ele não pode acrescentar, ele não pode tirar. Para Samuel foi muito duro, talvez ter que falar com Saul: teu reino passou de ti. Mas essa era a mensagem que Deus tinha passado para ele. Imagina você chegar para um rei e falar assim: ó, você está fora? Ou outras situações que nós vemos profetas falando de maneira ousada e direta. Eles tinham que ser fiéis àquilo que Deus tinha mostrado. Da mesma forma que você e eu temos que ser fiéis àquilo que o Senhor nos mostra. Nós vemos, como nós já mencionamos ao longo da história da igreja, muito disso que aconteceu em relação à mistura e à recepção de coisas que vêm do mundo. Foi pela falta de fidelidade àquilo que o Senhor já tem determinado na sua palavra. É dar o jeitinho, é acomodar, é ajustar. E nesses pequenos ajustes, a vida se vai. Nesses pequenos jeitinhos,
o testemunho se vai. Então nós temos, irmãos, tomar como exemplo Moisés, mas não para por aí. Era fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, o livro de Hebreus é maravilhoso, ele sempre mostra que o Senhor é muito mais. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós? Se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Ou seja, Cristo, muito mais do que Moisés, ele é fiel nessa casa que somos nós, para que o Senhor, nosso Deus, possa alcançar plenamente o seu propósito. E é maravilhoso observar aqui Moisés, como esse modelo que nós já mencionamos hoje aqui, ele foi pelo próprio Deus, na sua palavra, mencionando como uma sombra, um tipo do nosso Senhor Jesus. João capítulo 1, versículo 45. Filipe encontrou com Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus. E o que Moisés escreveu? O Senhor teu Deus, lá em Deuteronômio capítulo 18, versículos 15 e 18. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Suscitar-lhe-eis um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Esse é nenhum outro, senão o nosso Senhor Jesus. O primeiro versículo que nós lemos foi em Apocalipse 19, versículo 10. Nós vemos ali a consumação de todas as coisas, porque fala de maneira sintética, concisa e precisa, que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Se você ler Judas, no versículo 14, fala alguma coisa muito interessante ali. Fala que Enoque, o sétimo depois de Adão, ele profetizou dizendo, sétimo depois de Adão, lá no princípio. Os irmãos se lembram? Talvez a primeira profecia foi quando o Senhor nosso Deus, que ele fala que da semente ou da descendência da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Talvez essa tenha sido a primeira profecia, né? No sentido de olhar para frente, à distância, que falava do nosso Senhor. A próxima que a gente vê é essa de Enoque. Enoque profetizou dizendo o quê? Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades. Já falando de alguma coisa que aconteceria lá na frente. Já vendo em grande distância. Lembra que o profeta é aquele que enxergava com um telescópio, né? Ele enxergava lá na frente. Uma profecia, o próprio Deus. A segunda, Enoque profetizando. Nós vemos que, de fato, Deus tinha e sempre teve algo em vista. Esse algo não é uma coisa, mas é uma pessoa. É o nosso Senhor Jesus. O Senhor só ficará plenamente satisfeito. O Senhor nosso Deus somente ficará plenamente satisfeito quando esse objetivo for alcançado. Nós temos falado de restauração. É quando de fato ele obtiver, quando ele alcançar a expressão plena do seu Filho na igreja. A igreja que é o seu corpo. Que esse vaso que ele escolheu para poder expressar a plenitude, a multiforme sabedoria de Cristo. Nós lemos, nós vamos concluir com esse versículo. Efésios 4,13. É exatamente esse até. Esse até que Deus aguarda. Esse é o propósito final. Até que todos, não um pedaço, não uma parte, não alguns, mas até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento pleno do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Isso fala de
maturidade, de sermos maduros, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Cristo que é tudo em todos. Esse é o propósito de Deus. E esse é o propósito do ministério profético. Se o Senhor permitir, amanhã nós prosseguiremos de uma maneira mais específica, tocando rapidamente nos profetas pós-exílio, Ageu, Zacarias e Malaquias. Que o Senhor realmente possa continuar falando aos nossos corações, ganhar essa realidade nas nossas vidas, nos dias em que vivemos, para que Ele alcance o seu propósito. Vamos orar? Senhor, somos gratos ao Senhor. Senhor, porque o Senhor sempre teve em teu coração a plenitude do teu Filho. O Senhor sempre teve em teu coração que o Senhor alcançasse no teu Filho. E vai acontecer todas as coisas. Porque todas as coisas foram feitas por meio dele e para ele. Senhor, somos gratos ao Senhor. Porque nós cremos na tua palavra que o Senhor vai alcançar. Nós sabemos que o Senhor é um Deus de propósito. E nós somos gratos ao Senhor. Pela tua grande misericórdia. O Senhor tem conduzido muitos filhos a conhecer e a entender o teu propósito pleno em Cristo Jesus. Abra os nossos olhos, Senhor. Abra o nosso entendimento. Revela-nos pelo teu Espírito, para que possamos, juntamente com o Senhor, cooperar, para que o Senhor possa alcançar o teu pleno propósito. Senhor, somos gratos ao Senhor e nos encomendamos ao Senhor no restante desse dia, que o Senhor continue falando aos nossos corações. No nome precioso do nosso Senhor Jesus. Amém.